Viva! Boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um webinar de transformação digital na saúde. Este mês dedicado ao tema Desafios da gestão dos serviços de tecnologias de informação hospitalar, com enfoque na importância estratégica que uma unidade orgânica ou uma estrutura técnica desta natureza tem para o futuro do desenvolvimento do digital na saúde. Partilho convosco que é já o 10º webinar, organizado pela APA, Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, e pelos serviços partilhados do Ministério da Saúde, que vem promovendo desde há longos meses um ciclo de webinars, 12, dedicados ao tema da transformação digital na saúde. E o nosso objetivo tem sido promover conhecimento, disseminar a importância da transformação digital na saúde, apontar oportunidades e desafios nesta área cada vez mais relevante para todos. Esta iniciativa é dirigida, obviamente, aos profissionais de saúde, mas não só, investigadores, académicos e todos aqueles que estão interessados em sistemas de informação na área da saúde. Ao meu lado, virtualmente, vamos dizer assim, a moderar este webinar estará a nossa colega Ângela Dias, pela SPMS. A Ângela é formada em gestão hospitalar e é atualmente coordenadora na SPMS da gestão do serviço de suporte da SPMS. E, portanto, uma pessoa com uma vastíssima experiência, há mais de 5 anos que exerce funções na SPMS e também, como eu costumo dizer, nas trincheiras, ou seja, já exerceu funções no Hospital de Estado de Santarém, no IPE do Porto e, inclusivamente, foi assessor da Sra. Bastonária da Ordem dos Enfermeiros. O tema de hoje é um tema para a APA crucial, por todas as razões. Por um lado, pouco explorado. É um tema que, de facto, tem sido pouco debatido entre pares e no nosso setor. E isso confere até alguma opacidade a esta área. No entanto, é uma área com uma relevância cada vez mais importante para o suporte e ao registro da prática de cuidados e, cada vez mais, como todos sabemos, o processo de decisão em saúde. De uma forma geral, eu diria que estaremos a falar aqui hoje de governação dos sistemas de informação. Começando pela base, e é disso que vamos falar hoje também, e pelo menos com maior enfoque, a experiência dos profissionais de saúde, a fiabilidade dos sistemas. Quando falamos do uptime ou do downtime, mais concretamente, a evolução, a melhoria contínua, tudo isto são aspectos cruciais para que uma transformação digital tenha efetivo valor e cumpra aquilo que são os seus objetivos. E aquilo que estamos a falar em termos práticos na gestão deste serviço é quando falamos dos requisitos que presidiram à implementação de uma determinada tecnologia, a implementação em si, a estrutura de dados, os standards, as terminologias, tudo isto são aspectos cruciais a par da formação, do apoio, da adoção. Para quê? Para que, de facto, as tecnologias possam depois ter suportadas em dados, suportadas em qualidade de informação, que apoie uma analítica que está cada vez mais suportada em ferramentas muito evoluídas, quando falamos de inteligência artificial, quando falamos de machine learning, requerem de facto dados com muita qualidade e depois possa tomar decisões ao nível estratégico e ao nível operacional, começando pela base, com qualidade. Perguntas básicas que se colocam nesta atividade. Como é que estamos a governar o nosso IT? Como é que estamos a medir o nosso desempenho? Estamos a fazer benchmarking entre organizações de saúde, cuidados primários ou entre hospitais, com outros países? Como é que sabemos que os nossos clientes, os nossos utilizadores finais, estão satisfeitos, por exemplo? Não é? Para este efeito, temos connosco uma excelente oradora. Queria apresentar-vos a engenheira Ana Nunes, engenheira biomédica, a quem desde já agradecemos, em nome da APA e da SPMS, ter aceito o convite para estar connosco. É diretora dos sistemas de informação do Hospital Professor Dr. Fernando Fonseca, HFF, e provavelmente uma das mais jovens responsáveis de sistemas de informação de um grande hospital. Interessa-nos ter uma visão de sangue novo, uma visão de nova geração, com novos argumentos, para, no fundo, ir de encontro também a uma experiência mais consolidada ou à velha guarda, equipa a quem eu considero que pertenço. Ana Nunes, apesar de tudo, tem mais de 10 anos de experiência em sistemas de informação, é licenciada em Informática da Saúde, tem mestrado em Gestão de Informação em Saúde, tem formação em ITIL, um dos frameworks mais relevantes nesta área de serviço, e é certificada em COBIT, que é uma ferramenta, um instrumento, uma framework de governação de sistemas de informação.
No HFF assumiu já várias funções ao longo destes anos e foi responsável, inclusivamente, e daí também o termos endereçado o convite, por implementar um conjunto de metodologias e um conjunto de ferramentas práticas para suportar o ITSM, ou seja, a gestão de serviço num hospital como o Fernando Fonseca. Eu queria também informar-vos que vamos pedir-vos alguma interação, não só na parte final, que a Ângela irá moderar, mas também iremos ter o Mentimeter que estará disponível para responderem uma questão que para nós era interessante e que termos aqui, no fundo, alguma interação e compreender qual é a vossa visão de todos os que estão a ouvir relativamente à opinião sobre os fatores que acham que contribuem para a gestão de serviço mais eficiente. 54-3507, fazermenti.com, podem dar o vosso feedback e temos todo o interesse em ter este apor ao longo desta sessão. Sem mais, passo a palavra à Engenheira Nunes, agradecendo desde já ter aceito o convite. Primeiro, muito boa tarde a todos os que estão a assistir. Agradecer, em primeiro lugar, também o convite que me foi endereçado. É um tema que eu particularmente gosto muito. Além de ter interesse, é um tema que, de facto, gosto muito. E que o que vou partilhar, na prática, é um bocadinho da minha visão sobre os desafios que os serviços de sistemas de informação têm nos hospitais e a minha experiência na transição e evolução do serviço que nós prestamos, também muito com base na literatura e suportada também no ITIL, que o Carlos falou há pouco, que toda a equipa teve formação, eu inclusive, e por isso foi bastante importante essa formação para darmos os próximos passos. O que eu vou abordar hoje, essencialmente, são como é que é estruturado um serviço de tecnologias de informação, as várias possibilidades, como é que em Portugal, hierarquicamente, está este serviço, qual é o impacto do nosso trabalho na prestação de cuidados aos utentes, porque trabalhamos num hospital e esse é principalmente o nosso foco tem que ser esse. Depois, o que é que eu considero como diferença, essencialmente, entre um helpdesk e o service desk, que era assim que nós estávamos há 10 anos atrás no HFF e agora posso dizer que temos um service desk. A importância do acompanhamento e da comunicação e como é que nós temos atualmente no HFF o Serviço de Tecnologias de Informação a funcionar, digamos assim. Ouve-se muito falar a nível de informática na área da saúde, de muitas siglas, EHR, PACS, muitas vezes não sabemos do que é que estamos a falar, são de facto muitos acrónimos, mas para nós suportarmos todos estes acrónimos nós temos que nos organizar. Não interessa só ter a tecnologia, é preciso estarmos organizados para suportar toda esta tecnologia, senão ela também não irá funcionar certamente. Quais são, essencialmente, as principais responsabilidades de um serviço de informática, digamos assim, de um hospital? Acabamos por implementar os sistemas de informação, damos assistência a eles, às redes informáticas, aos equipamentos também. Temos que, fundamentalmente, monitorizar o serviço que nós prestamos, quer a nível dos nossos colaboradores internos de informática, como é que prestam esse serviço, quer como é que os nossos fornecedores também prestam esse serviço, e formar os nossos utilizadores nas boas práticas de utilização dos sistemas de informação. Como é que está organizado um serviço de tecnologias de informação e sobre que responsabilidade é que está? No HFF e na grande maioria dos hospitais do SNS, este serviço está sob a responsabilidade do Conselho de Administração, ou um vogal ou do Presidente. E o que é que isto permite? Permite que haja muito melhor comunicação. Não temos intermediários na comunicação e desta forma permite um melhor alinhamento. Desde que do nosso lado, Serviço de Tecnologia de Informação, sejamos transparentes na nossa visão e nas nossas necessidades, e do lado do Conselho de Administração também sejam transparentes relativamente às suas expectativas, assim tudo corre bem a nível de alinhamento, não significa que tudo seja perfeito, há dificuldades em todos os lados, mas a comunicação é a base de tudo. Garantirmos que se há um problema, vamos imaginar, um sistema que tem que ser atualizado nos próximos 2 anos, porque já está, entretanto, em out of support, o Conselho de Administração tem que saber de antemão que há essa necessidade para haver um melhor alinhamento e gestão de expectativas.
Como é que este trabalho pode ser feito? Já em 2003, isto significa há 17 anos atrás, alguém escreveu que um serviço de informática deveria ter 4 grandes áreas. Uma área virada para a qualidade, uma área de gestão de projeto, uma área mais operacional e uma área de relação com o utilizador. Nós sabemos que com as nossas equipas isso não é possível. Temos uma vasta variedade de equipas de informática, temos equipas de informática com 3 ou 4 recursos que na verdade o que fazem é helpdesk e toda a gestão de projeto é subcontratada com os fornecedores que vão implementar os sistemas. Temos equipas em que essas pessoas que fazem um bocadinho de tudo, quem arranja a impressora também está a implementar e fazer levantamento de requisitos no terreno. E depois há equipas que um pouco maiores e com uma segmentação dentro da própria equipa em que aloca vários recursos. Claro que com a dimensão de equipas que nós temos, e isto é um dos desafios, com as equipas que nós temos em Portugal, é de facto difícil podermos ter estas várias valências. Eu tenho aqui um gráfico que é de um paper escrito pelo professor Lapão, que é de 2007, mas espelha um bocadinho a realidade, até porque, como nós sabemos, as contratações não devem ter aumentado muito nos últimos anos, em que dizia que nos Estados Unidos, por cada 55 colaboradores de um hospital, havia um técnico de informática. Depois temos ali o hospital da Alemanha, em que temos um técnico de informática por cada 100 colaboradores, e depois temos os nossos em Portugal. Posso dizer que no HFF temos cerca de um informático por cada 230 colaboradores e por isso estamos de facto muito aquém do que se faz em alguns países lá fora. E isto obviamente dificulta todo o trabalho que nós queremos prestar, todo o serviço que nós queremos prestar e a qualidade desse serviço. O que é que tem sido feito ao longo dos últimos cerca de 10 anos no serviço de informática no HFF? Tem sido composta uma equipa que neste momento tem 3 unidades, uma unidade de apoio técnico, unidade de projetos e uma unidade de sistemas, com pessoas alocadas a cada uma dessas unidades, com valências técnicas também distintas, em que na unidade de apoio técnico temos o nosso Service Desk, que faz a primeira linha de suporte e a gestão de todos ativos. Sabemos efetivamente qual é o nosso parque a nível de impressoras, computadores e de entre outros equipamentos. Temos uma unidade de projetos que faz a segunda linha de suporte, tudo que tem a ver com parte aplicacional e gestão de projeto, do ciclo completo de gestão de projeto. O que é que eu quero dizer com isto? Desde o levantamento de necessidades, levantamento de requisitos, até à sua implementação e formação. E, por fim, a unidade de sistemas, que faz uma terceira linha de aplicacional e uma segunda linha a nível de infraestrutura, faz toda a gestão de acessos, ou seja, a unidade de sistemas que dá e que cria os acessos aos sistemas de informação, e depois toda a parte de infraestrutura de dados, base de dados, servidores e comunicações. Quais são os desafios que esta equipa enfrenta? E podemos pensar que é uma equipa muito grande, mas não é. A minha equipa de sistemas, unidade de sistemas, tem 1,5 pessoa. Uma pessoa está em projetos, em sistemas, e por isso o que é preciso é estarmos organizados e percebermos de facto as responsabilidades de cada um. Quais são os desafios que aqui nós enfrentamos? Muita cultura organizacional, é fundamental vermos qual é que é a cultura da nossa organização, e quando falo a nível organizacional falo interna, dentro dos próprios serviços de tecnologias de informação, e a nossa relação com terceiros. Nós dentro do serviço temos que perceber que estamos todos a trabalhar para o mesmo, para prestar um bom serviço, e que todos temos as nossas responsabilidades nesse processo. A nível transversal, nós temos que conseguir ser vistos como parceiros dos serviços clínicos e não apenas como um serviço de apoio que vai resolver um problema de impressora. Nós temos que ser alguém que vai ajudar a melhorar esses processos. A nível de comunicação e alinhamento transversal também é fundamental que haja esse alinhamento, e é um dos desafios, e para isso é necessário, que eu falei inicialmente, que é haver boa comunicação e transparência em todos os processos que queremos implementar, quer a nível do IT, quer a nível dos serviços clínicos, quer a nível do Conselho de Administração. Outro desafio são os recursos humanos. Como sabemos, é difícil a contratação e a retenção. Na parte da contratação, as pessoas entram pela base da carreira, acaba por dificultar contratar alguém com alguma experiência. E depois a parte da formação. É fundamental que os nossos colaboradores tenham formação. E formação não é só a nível técnico, tem a ver também com a formação em gestão de serviço, que há pouco o Carlos estava a referir na introdução. É fundamental haver formação, ou pelo menos conhecimento do que é o ITIL, de como é que nós devemos prestar um bom serviço, qual a nossa responsabilidade em prestar de facto um bom serviço.
Depois, outro desafio tem a ver com os recursos físicos. Em recursos físicos, falo em termos de espaço físico para desempenharmos o nosso trabalho, quer a nível de equipamentos. Se nós sabemos que temos algum problema em algum tipo de equipamento, um computador em que sabemos que aquele modelo tem alguma dificuldade e precisamos de substituir, nós temos que saber o que é que há para fazer e poder adquirir. A SPMS nisso faz uma grande ajuda, com as agregações anuais para facilitar o processo de aquisição aos hospitais, e é fundamental nós aproveitarmos esses momentos para manifestar as nossas necessidades e tentarmos normalizar, porque se fizermos várias compras ao longo de um ano, dificilmente nós vamos ter sempre a mesma marca e modelo. Temos a contratação pública que obviamente temos que nos reger nela, e por isso, quanto mais quantidade nós comprarmos de uma só vez, mais poderemos normalizar este parque. E por fim, outro grande desafio tem a ver com a literacia dos nossos utilizadores. É preciso formarmos-nos e formarmos os utilizadores, quer a nível dos sistemas de informação, quer às vezes a nível de coisas mais básicas, como a utilização de um determinado sistema operativo. Agora com o Windows 10 é bastante diferente dos outros sistemas operativos, e é importante formar as pessoas nessa formação. Como é que nós fazemos este trabalho? Vou pegar outra vez no ITIL, que de facto é a ferramenta básica para nós fazermos um bom trabalho. Neste caso, tenho o ciclo de ITIL 2011, que foi onde nós fizemos a formação, mas neste momento já está disponível a versão 4 do ITIL, por isso aconselho que tenham essa formação, e as vossas equipas também. Não são só os responsáveis pelas informáticas, digamos assim, que têm que ter esta formação, as equipas também têm que conhecer. E o que é que este ciclo diz? Este ciclo, de uma forma muito resumida, diz que nós temos que ter primeiro uma estratégia para implementarmos algo, depois temos que desenhar esse serviço, isto é tudo à base de serviço, ou seja, nós temos que ter uma estratégia para o serviço que nós queremos implementar, temos que desenhar esse serviço, e desenhar significa fazer todo o levantamento das nossas necessidades, implementar, e depois aqui temos a fase do Service Transition, que é transição do que fizemos para o momento real, ou seja, a sua implementação efetiva, e passar o conhecimento para a operação, neste caso o Service Desk, que vai apoiar a prestação daquele serviço. Se alguém precisar de esclarecer alguma dúvida sobre algo que nós disponibilizamos, o nosso Service Desk tem que saber na ponta da língua o que é que foi feito, e isso é parte da transição. E depois a parte do Service Operation, que é a nossa gestão do dia-a-dia, dos incidentes, dos ativos, o que é que nós temos, o que é que reportam mais, o que é que reportam menos. E, por fim, a melhoria contínua. E isso está por detrás de todos os serviços que nós prestamos. Temos de continuamente avaliar o nosso trabalho, fazer autoavaliações e pedir também aos nossos utilizadores que nos avaliem. Vou dar 2 exemplos práticos destes ciclos de vida. Este primeiro é relativamente à implementação de novos equipamentos ou atualização de algum equipamento, e de seguida vou mostrar de alterações a nível aplicacional. Vamos imaginar que neste ciclo adquirimos uma impressora que é nova, nós nunca tivemos esta impressora, tem novos requisitos e vai ser ligada diretamente ao computador. É preciso analisar os pré-requisitos, quais são os sistemas operativos, os drivers que são necessários, criar um ambiente propício para testar. Nós não podemos ainda instalar uma impressora nova num serviço sem sequer ter testado primeiro como é que se configura, se vai ter alguma dificuldade de configuração ou não. Vamos criar o ambiente, vamos testar. Se for algo mais impactante, será necessário comunicar os restantes colaboradores do hospital e informá-los, caso seja algo mesmo de facto mais impactante. Caso seja algo mais simples, pelo menos comunicar e formar a equipa interna. Instalar, acompanhar, ver logo a seguir a termos implementado e termos instalado se está a dar problemas, se não está, se está a ser tranquilo. E depois a manutenção contínua desse equipamento ou dessa atualização de equipamento. Num caso de um pedido, caso haja algum pedido de alteração aplicacional, se for uma alteração clínica, é feita uma análise pela CLIC. Para quem trabalha nos hospitais do SNS saberá o que é a CLIC, é a Comissão Local de Informatização Clínica, que é uma equipa multidisciplinar com elementos com know-how clínico, médicos, enfermeiros, técnicos, e essa equipa faz uma análise sobre o pedido que foi endereçado. Caso não seja um pedido clínico, passa logo para a nossa equipa de projetos, que faz uma definição de requisitos com o requerente, desenvolve, são feitos testes, é feita a comunicação e formação, é disponibilizado em produção, no ambiente real, é feito um acompanhamento e uma manutenção. Eu, no final, vou apresentar exemplos práticos de como é que nós hoje estamos a fazer a gestão deste ciclo de vida. Qual é o impacto
que não fazermos tudo o que eu estive a falar antes tem na prestação de cuidados. Se não houver uma gestão de projeto efetiva, isso significa fazer um levantamento de requisitos, testar, comunicar, vai fazer com que o tempo de resolução seja mais elevado. Se não houver documentação e a primeira linha não souber o que é que foi feito, o tempo que vai decorrer entre passar a comunicação entre os vários elementos da equipa vai levar a um tempo de resolução mais elevado. A ausência de formação específica dos técnicos, a ausência de equipamento em stock. É fundamental fazermos gestão do nosso stock. Não posso correr o risco de haver um computador que avarie e não ter um computador para substituir. Significa que alguém vai ficar sem posto de trabalho para trabalhar. SLAs mal definidos com fornecedores. Se nós temos um contrato de manutenção com o fornecedor, tem que ser transparente para todos e para todos, para a equipa que gere o contrato com esse fornecedor e com o fornecedor, qual é o tempo máximo de resposta que aquele fornecedor tem contratualizado connosco. Se isso não for bem definido ou for irrealista, mais uma vez temos solução elevados. E tudo isto são exemplos do que é que uma má gestão de serviço na área de sistemas de informação tem como impacto no tempo de resolução dos incidentes. E para isto, para minimizarmos estes riscos, porque esses riscos estão sempre lá, temos é que andar atrás deles, é importante fazermos a transição de termos um helpdesk para um serviço desk. O que é que isto quer dizer? Passarmos de um serviço que é meramente reativo, que responde a pedidos de incidentes, o meu PC variou, vamos substituir, agora quero um acesso, vamos dar, para algo mais proativo. Percebermos se de facto os nossos colaboradores têm condições para prestar um bom trabalho. Vamos ver se sistematicamente um posto de trabalho está sempre a ter incidentes, constantemente com reaberturas. Tem que haver uma monitorização e vermos que de facto estamos a prestar um serviço de qualidade e não apenas a resolver problemas, e que muitas vezes, e também pelas equipas mais pequenas, acabam por ser sempre muito reativos e estar a apagar focos, como costumamos dizer. Para fazer este trabalho, é fundamental sabermos como é que é o nosso parque. E saber o nosso parque informático é saber quantos computadores é que temos, quantas impressoras, as suas marcas, modelos, porque pode haver um modelo em específico que tenha um problema, e mais à frente vou dar um exemplo desses. Saber a idade dos nossos equipamentos. Sabemos que nos nossos hospitais há equipamentos que já estão obsoletos, já não têm suporte, e de facto é muito, muito importante. De seguida, depois temos também a parte do sistema operativo, também é fundamental sabermos o sistema operativo, quando foi a questão do XP e do WannaCry, sabermos quantos XPs é que nós temos de substituir e daí fazer um plano e saber onde é que esses equipamentos estão e que dependências é que estão. E se nós não soubermos isto, nós não conseguimos fazer um plano de ação. Estamos sempre a ser reativos, como eu disse anteriormente. É fundamental conseguirmos ser proativos. Na prática, como é que isto foi feito no HFF? Houve várias fases, ok? Quando eu fui para o helpdesk, como nós chamamos, para a unidade de apoio técnico, nós tivemos que avaliar que serviços é que prestávamos e que serviços é que não prestávamos, porque muitas vezes pedem algumas coisas à informática que não é a informática que faz. É, por exemplo, o serviço de instalação de equipamentos, e é fundamental estar claro para todos quem é que faz o quê, que conhecimentos é que temos, que conhecimentos é que não temos para podermos nos formar. Depois, como é que nós queremos trabalhar efetivamente, ou seja, como é que nós queremos que seja a nossa relação com os nossos utilizadores internos, se nós documentamos a forma como trabalhamos, depois implementar e depois acompanhar o que implementamos, avaliar com inquéritos de satisfação, ver a taxa de incidência de incidentes em determinados equipamentos ou num espaço físico. Vamos imaginar que num serviço estão sempre com problemas de rede nos computadores, se calhar não é dos computadores, se calhar tem a ver com algum problema de rede naquele espaço. Como é que nós internamente fizemos isso? Primeiro fizemos um levantamento com base na aplicação que tínhamos anteriormente, que de facto não dava resposta a muitas coisas, mas o básico tinha os incidentes que existiam. Extraímos as categorias, tínhamos um problema, tínhamos uma categoria que era outras, isso é um saco sem fundo, tivemos que ler o que é que estava na categoria outras para tentar tipificar. Atualmente não temos categoria outras, desapareceu. Fomos fazer um levantamento interno dentro da equipa, quem é que sabia configurar telefones, quem é que conseguia configurar impressões de etiquetas. Devemos ver também quem é que não sabe fazer este tipo de implementações e de configurações e de incidentes para, de facto, haver transversalidade da comunicação. Definimos uma estratégia de como é que nos queríamos relacionar com os utilizadores. O telefone, por exemplo, é algo só para situações emergentes. Se alguém telefonar a pedir uma informação, nós vamos remeter a pessoa para o nosso e-mail ou para a aplicação que nós temos. Foi definido que um pedido de acesso nunca pode ser feito pelo próprio, só pode ser feito pela chefia e só sistemas é que cria. Foi definido um horário de atendimento, quer presencial, quer em prevenção, e foi comunicado.
e não aceitámos os pedidos de corredor, o tal já agora, que todos a informática conhecem, o já agora. Nós não podemos esperar que um serviço, no final de ter 4 computadores avariados e só ter um computador a funcionar, porque vê lá um informático no serviço vai reportar. Nós temos que explicar aos utilizadores que é importante ir reportando. Só dessa forma é que conseguimos que nos serviços não chegam a um ponto em que não conseguem trabalhar. Um exemplo prático dos pedidos de acesso, isto é uma parte do nosso catálogo de incidentes, em que temos configurado que o acesso remoto, os incidentes, são realizados pela nossa equipa da Unidade de Apoio Técnico, mas no caso de um pedido, o acesso remoto já é criado por sistema. Isto é um exemplo prático de como é que nós segmentamos, de facto, a resposta que nós demos. Para esclarecer a diferença de incidente e pedido, o incidente é reportar algo que não está bem, um pedido é pedir algo novo, é uma solicitação. Depois documentámos a forma como queríamos trabalhar, que perguntas é que tínhamos que fazer aos utilizadores. Se um utilizador me diz nada funciona, eu tenho que tentar perceber o que é o nada funciona, se é uma aplicação, é o computador que não liga. Há perguntas fundamentais que devem ser feitas. E depois definir uma matriz de triagem destes pedidos e do nosso tempo de resposta. Isto é um exemplo de uma instrução de trabalho interna, que os nossos colegas que recebem os pedidos por telefone ou presencial têm que pedir um contacto telefónico, pedir o nome do computador, uma descrição clara do incidente, qual é que é o tema, onde é que se localiza e qual é o impacto e urgência. E o que é o impacto e urgência? O impacto, na verdade, é onde é que aquilo acontece. É um problema que é no hospital todo, é numa zona, é num serviço ou é só para ele, o utilizador. E a urgência está muito relacionada com a gravidade e com o impacto se a pessoa não consegue trabalhar ou é só um pedido de informação. E tudo isto foi documentado e publicitado internamente no hospital e são procedimentos que estão à entrada da informática, quem abrir a porta vê a matriz. Por fim, aliás, quase perto do fim, temos a parte da implementação. Depois de estar tudo documentado e formalizado, é fundamental registarmos tudo o que fazemos. Por mais simples que seja aquela resolução, pode ser simples para nós, mas para um colega novo que está a chegar à equipa, pode não ser assim tão simples. É fundamental documentarmos. E temos que registar no momento da resolução ou após, mas nós temos que perceber e todos nós temos que ter esse mindset que documentação faz parte da resolução. Não podemos pensar que vou documentar quando tiver tempo. Não, faz parte. A resolução começa quando temos as mãos na massa e termina quando escrevemos o que é que fizemos. Nós atualmente temos essa documentação em OneNote, ainda não fizemos o shift para a nossa aplicação de gestão de serviço, mas temos muita documentação. Podem observar pelo scroll que é de facto muita informação. Estamos a utilizar o OneNote, mas pode ser feito em Word, pode ser feito em documentos de bloco de notas que estão organizados por uma estrutura que nós queiramos. É importante documentar. Por fim, é fundamental, como falámos desde o início, e o Carlos também falou na introdução, avaliarmos a satisfação do nosso cliente. Nós sempre que fechamos um incidente, independentemente da via que usaram para nos contactar, enviamos um inquérito de satisfação relativamente à eficiência e à rapidez do nosso trabalho. E aqui temos as estatísticas do primeiro semestre. Recebemos que foi um semestre um pouquinho atípico, mas que temos 3 meses com a pontuação máxima, que é de 0 a 5. Quem não está satisfeita com o nosso trabalho, ou são poucas pessoas, ou são muitas e não votam, digamos assim. Mas é importante nós mostrarmos que temos interesse em saber a satisfação e depois agirmos perante essa satisfação. Por exemplo, relativamente ao mês de abril, que está abaixo do que é normal, o que é feito vai-se ver utilizador a utilizador quem deu uma pontuação inferior a 4 e tentar perceber qual foi o problema naquela situação que pode impactar para esta baixa pontuação. No fundo, tudo isto, e dos vários passos que já falei, é fundamental a comunicação. Todas as fases faladas anteriormente, e vou andar aqui um bocadinho para trás, no levantamento é comunicarmos entre nós, definição de estratégia é comunicação, documentar é a comunicação, implementar e escrever o que nós queremos é comunicação, acompanhamento é comunicação. E por isso é fundamental fazermos este acompanhamento e comunicarmos. Se nós substituímos um equipamento para resolver algo, temos que fazer esse acompanhamento. Essa substituição levou a menos incidentes, se não levou, se calhar o problema não está ali, temos que procurar outra causa. Fizemos formação a um utilizador que estava constantemente a abrir incidentes de algo que não conseguia fazer, reduziu o número de incidentes. É fundamental, de facto, comunicar.
Muitas vezes há intervenções que nós achamos que não vai ter grande impacto no utilizador e não vamos informar porque é mais um e-mail que eles vão ler. Depois há um problema e ninguém sabia que aquela intervenção até estava programada com uma semana de antecedência e eu acho que temos, na minha opinião, sempre comunicar. Podemos dizer que não é expectável haver nenhuma quebra de serviço, mas comunicar sempre. E isto refere-se também, obviamente, a termos um plano de contingência. Se nós estamos a avançar cada vez para a digitalização dos nossos processos, materialização dos nossos processos, quando a parte informática quebra, porque há problemas, é importante toda a gente saber o que é que deve fazer perante essa falha. Eu agora vou acelerar um bocadinho, porque estou um bocadinho atrás no tempo e vou dar aqui alguns exemplos práticos. Aqui tem a ver com a gestão de ativos internamente. O cenário que eu disse há pouco, vamos imaginar que nós temos um equipamento que sabemos que tem problemas, neste caso eram gateways, sabíamos que tinham problemas nas placas de rede, precisámos saber que equipamentos e modelos é que existiam, quantos é que eram, sabemos que eram 63 e fomos perceber onde é que eles estão. E com isto conseguimos ter um plano, sabemos que temos de substituir 63 equipamentos que têm sistematicamente problemas de rede. No caso do ciclo de vida que apresentei há pouco, o utilizador, neste caso a médico, enfermeiro, técnico, tem um formulário para fazer o seu pedido, que tem várias perguntas. A Click tem acesso ao que foi descrito, pode aceitar, rejeitar ou pedir mais informações. E depois aqui há sempre o ciclo, se pedir mais informação, depois o utilizador registra e depois volta outra vez para a Click. Há uma análise e definição de requisito e aqui pode ser tão simples como preencher um Excel em que temos várias colunas com o que é que nós queremos, que campos é que são e quais são as prioridades desse campo. Neste caso, há um exemplo agora muito recente que teve a ver no início do Covid. Foi uma análise que foi feita com a equipa médica e de enfermagem e depois a transição deste levantamento de requisitos para o sistema. Aqui foi feita em ambiente de testes, como falei inicialmente no ciclo. A equipa técnica primeiro testou, uma pessoa diferente da pessoa que desenvolveu. A equipa clínica testou, viu se era efetivamente isto que era para fazer e depois implementou e foi disponibilizado em ambiente de produção. Foi feito um documento interno ao qual nós chamamos flash informativo, que informa todas as alterações aplicacionais que vão ser colocadas em produção. Neste caso foi feito pós entrada em produção com print screens e que explica o âmbito. E depois é feita a atualização na nossa CMDB. A CMDB, na prática, tem tudo o que é configurável e que existe no hospital e a forma como, neste caso, no hospital, porque é a nossa realidade, e a forma como todos estes sistemas se interligam. Destes sistemas, base de dados, bastidores, podemos fazer esta questão também a nível da rede. Nós temos, neste momento, a fazer esta gestão do sistema Score e aquela alteração que eu referi antes é a nível do Soren Clinicals, que é o nosso processo clínico eletrónico, em que podemos ver todas as alterações que foram feitas e entrando numa alteração ver toda a informação que foi escrita pela colega, neste caso pela colega, que fez todas as alterações. E desta forma, se houver algum incidente relativo àquela alteração, pode ser outra pessoa a resolver, lê o que foi escrito e depois faz a resolução. Por fim, o acompanhamento, que é fundamental. Este é um gráfico sobre os dados deste ano. Temos por resolver 465 incidentes desde o início, muitos deles, nós temos aqui alguns, por exemplo, de 2018, são equipamentos que ainda não conseguimos substituir porque têm dependências que ainda não foram resolvidas. Conseguimos ver, por exemplo, no gráfico abaixo, que temos muito mais incidentes novos do que resolvidos. O que é que significa? Que estamos a ficar com um backlog de coisas por resolver bastante elevado. Temos que fazer uma task force para resolver. Depois, este aqui está na entrada do nosso Service Desk, em que diz tudo o que está por resolver, quantos é que já foram resolvidos este ano e quantos é que foram criados, e podemos ver desses que foram criados e resolvidos, quantos é que foram resolvidos sem atraso, significa dentro do SLA, e quantos é que foram fora do atraso. Podemos ver onde é que temos mais incidentes a nível de hardware. Por exemplo, aqui conseguimos ver que foi basicamente a nível de impressão o maior enfoque de incidentes este ano, e dentro de impressão são as laser que têm maior problemas, e aqui podemos fazer um plano para ou substituição das laser ou para subcontratação deste serviço. Aqui podemos ver a nível de alterações, quais as alterações que têm impacto a nível clínico e quais a nível administrativo, e também quais são as aplicações que têm mais alterações. Por fim, não sei se tenho tempo para mostrar um pequenino vídeo. Penso que sim, é só um minuto, eu vou mostrar.
Welcome to the Automated IT Support Centre. Our menu has recently changed. Please listen to all the options before selecting. We are sorry for the inconvenience. For email-related issues, please press 1. For printing-related issues, please press 2. For server-related issues, please press 3. For database-related issues, please press 4. For intranet-related issues, please press 29. For website-related issues, please press 30. You can now choose an option from our menu. In your own words, please describe the issue you are experiencing with printing. I'm unable You can to... start speaking now. I'm unable to connect... I'm unable to connect to the 5th floor printer. I Are you think looking to request access to the 5th floor printer? No, I have access to it. It just appears to be offline. Answering yes or no, are you looking to request access to the 5th floor printer? No. In order to request access to the 5th floor printer, please send an email to IT support quoting your employee number and system ID. All your inquiries are very important to us, so we will get back to you in 48 hours. I already have access to it. We're very happy that we have solved your problem. We strive to satisfy our customers, so your feedback is very important. You haven't solved my problem! Would you mind answering a few short questions? On a scale of 1 to 10, how satisfied are you with the services you have received? You have answered 10. Thank you. Would you recommend... Pronto, na prática, eu queria mostrar aqui, é um exemplo em que, ok, transformação digital, mas temos de estar completamente alinhados com a expectativa do cliente, fazer a avaliação do que é fazível, o que é que não é fazível, o que é que os nossos utilizadores vão utilizar, o que é que não vão utilizar. Caso contrário, só estamos a consumir tempo na transformação digital que não vai ser útil. Terminei a minha apresentação, consegui cumprir o tempo. Obrigada, estou disponível para responder a qualquer questão que tenham. Obrigada, Ana. Foi de facto uma excelente apresentação, muito rica, e ainda para mais com a cereja no topo do bolo, que é um bocadinho de humor com que nos presenteaste aqui a todos. Eu não me queria alongar muito, mas este bichinho da gestão de serviço é algo que, para quem vive isto no dia-a-dia, é de facto, mexe connosco, e tu fizeste uma apresentação que eu acho que prima por não só tocarem aqui a alguns conceitos teóricos que às vezes parecem do mundo das academias, como o ITIL, trouxeste aqui um paper escrito do professor Lapão, falas aqui em cultura organizacional, literacia dos utilizadores, até as compras agregadas da SPMS, falaste em melhoria contínua, na versão 4 do ITIL com a cocriação de valor, portanto, um conjunto de chavões que se não te tivéssemos ouvido com exemplos práticos de tudo isto, até parecia um mundo da teoria, não é? E para mim o mais rico da tua apresentação foi de facto a colagem que tu fizeste destes conceitos todos à prática, e que eu, também com as responsabilidades que tenho assumido ao longo dos últimos anos, tinha milhares de perguntas para te fazer, mas vou dar aqui primazia ao público. E depois, se tivermos tempo, lá iremos, porque de facto achei a tua apresentação super rica, quer em termos teóricos, quer também em termos depois práticos. Mas antes disso, também convido aqui a nossa plateia. Vou apelar a que participem na pergunta que foi lançada inicialmente pelo Carlos e que vou reformular um bocadinho, vou ler para terem todos presentes e para, de facto, contribuírem aqui para, no final, termos aqui uns minutinhos para avaliar os resultados em função da audiência que temos aqui. Basicamente é para ordenarem os fatores que contribuem para uma gestão de serviço TI eficiente. Ou seja, temos aqui um ranking e pedimos que ordenem estes 5 fatores que aqui estão identificados pela ordem do que mais contribui àquele que menos contribui, que a ordem que vocês acham mais importante. Alinhamento da gestão de topo, gestão da mudança organizacional, praticamente todos eles foram tocados até pela Ana. Orçamento e investimento para esta área, capacitação dos recursos da equipa, ou seja, a tal formação que foi falada aqui, e o dimensionamento da equipa também. Pronto. Devem aceder a www.menti.com e usar o código que
é o 543507, e com este código darem o vosso contributo e a vossa votação para esta pergunta, para discutirmos no final. Sem mais demoras, vamos aqui, temos já aqui duas perguntas da plateia. A primeira até logo praticamente desde o início da tua apresentação, que é da Teresa Magalhães, e que nos pergunta, na tua opinião, qual o papel do administrador hospitalar na relação com o SGSTI? Pronto, SGSTI, ou seja, o Serviço de Tecnologias de Informação. Pronto, queres falar um bocadinho sobre isso? Sim. Qual é que é a tua opinião? Acho que, primeiro, é um papel fundamental. Cada vez mais sabemos que muita da atividade clínica, principalmente nos hospitais SNS, cada vez mais temos os financiamentos a programas de saúde, e por isso é fundamental que os desenvolvimentos, quer, por exemplo, clínicos, estejam a par da gestão, a nível de monitorização, a parte de gerirmos saúde com a parte do valor, não é? Cada vez mais se fala também na gestão do valor em saúde, e isso é fundamental. Também noutras vertentes não tão clínicas, muitas vezes o administrador hospitalar é um elo de ligação entre os serviços clínicos e os serviços chamados de apoio. E penso que todos nós temos a ganhar se partilharmos informação entre todos e fazer a gestão de expectativas entre todos, porque muitas vezes há um diretor, por exemplo, de serviço que me vem pedir alguma coisa, diz, por exemplo, Ana, a minha sala de médicos tem 5 computadores, eu preciso de 10. É preciso esse serviço ter no plano de investimento do próximo ano essa justificação de porque é que há essa necessidade. Os computadores são insuficientes, não são? E aí o administrador hospitalar diria que é fundamental para gerir toda esta expectativa e a relação com os utilizadores clínicos. Até porque o administrador hospitalar, o seu trabalho é muito à base de dados, com evidência para poder agir, e aí é fundamental estarmos articulados e em linha. Acho que é mesmo muito importante. Não devemos nunca fazer uma relação, na minha opinião, uma relação direta com os serviços clínicos sem passar, digamos assim, pelo administrador hospitalar. É um bocadinho como uma conversa que nós já tivemos, por exemplo, Ângela, dos utilizadores contactarem diretamente a SPMS. Ou seja, deveriam passar pela informática do hospital. Vamos imaginar aqui a informática do hospital, o administrador hospitalar, e a SPMS é a informática interna. Acho que deve haver sempre aqui alguém no meio, digamos assim, para mediar um bocadinho e haver essa gestão de expectativas. Não sei se respondi efetivamente à pergunta que foi colocada, mas esta é a minha opinião e com base na experiência que tenho tido. Claro, eu acho que acrescenta, sobretudo, se a cadeia está definida e se o canal de comunicação é esse, é porque é suposto todos os elementos, todos os elos da cadeia de valor acrescentarem e darem o seu input. E de certeza que, nem que seja só pelo valor acrescentado que traz, mas também porque muitas vezes a linguagem e a semântica é muito importante e às vezes pode ajudar a entender melhor a necessidade ou do negócio propriamente dito e vice-versa. Mas acho que sim, sim senhora. Eu penso que temos aqui uma outra pergunta do Hugo Monteiro, mas antes de passar a esta pergunta, que de resto é muito interessante, já vou passar à sua leitura, é mesmo muito interessante, mas eu fico um bocado a pensar que a nossa plateia está aqui um bocadinho envergonhada, porque eu deduzo, eu espero que nós tenhamos aqui connosco responsáveis IT, colegas que trabalham nas informáticas dos hospitais, administradores, e portanto todos estes temas, a Ana foi tão vasta na sua apresentação, tocou em tantos temas e todos eles davam pano para mangas que eu, muito estranho que não apareçam aqui mais perguntas. Não se sintam envergonhados. Sim, não estejam acanhados, perguntem. Não estejam acanhados. Nós também não gostamos muito de falar em público e estamos aqui a falar com toda a nossa gana e cheias de vontade de partilhar as nossas opiniões. Isto é suposto ser assim uma conversa em que discutimos os temas que são do nosso dia-a-dia, sem medos, portanto façam o favor de fazer perguntas. Pronto. Hugo Monteiro, excelente apresentação. Como gerem a transformação dos sistemas legacy em questões de hardware e software? Criam plataformas de transição intermédia, internamente? Ou dependem, adivinha lá de quem, Ana, dos SPMS para o fazer?
Força! É assim, plataformas intermédias, eu vou dizer o que eu costumo dizer internamente, apesar desta palavra não ser nada bonita, eu sou contra o desenrasque, eu sou anti-desenrasque, ok? Tudo o que nós fazemos para desenrascar ou para resolver temporariamente, ou como a ITIL se chama, workaround, que é um nome muito bonito, nós sabemos que se há um workaround, esse workaround vai permanecer no tempo. E por isso eu sou um bocadinho contra algo de transição. Eu acho que nós devemos sempre antecipar o que é que está para entrar em sistemas de legacy, tentar antecipar, sinalizar, e por isso eu ter falado muito da comunicação com o Conselho de Administração, é fundamental saber-se o que é que está a entrar em legacy, qual é o impacto, se esse sistema a variar, qual é o impacto que tem na prestação de cuidados e no trabalho diário dos nossos utilizadores, e fazer o planeamento, colocar em planos de investimento e fazer a gestão de risco, porque muitas vezes, eu não falei, é um ponto que de facto efetivamente não falei, porque também havia tanta coisa para falar, mas é fazer a gestão de risco do que é que está a legacy, que tem um impacto brutal na prestação de cuidados e no dia-a-dia dos nossos colaboradores e consequentemente na prestação de cuidados ao utente, e fazer um bocadinho aqui a gestão de risco com o orçamento que nós temos. Óbvio que muitas das coisas nós dependemos dos serviços partilhados do Ministério da Saúde, mas, e penso que não é mentira para ninguém, os serviços partilhados do Ministério da Saúde têm as mesmas dificuldades que nós temos, quer a nível orçamental, quer a nível de recursos humanos. Por isso, todos nós temos que fazer um bocadinho a nossa parte de fazer o levantamento, a gestão de risco e tentarmos em conjunto resolver o que é legacy mais crítico e continuar continuamente a identificar os riscos do que ainda se mantém legacy e que ainda não se conseguiu resolver e fazer planos para atacar isso. Agora, não sou muito fã de soluções intermédias porque elas vão perdurar no tempo. É muito difícil explicar a alguém que não seja de informática, por mais que a gente tente, não tem a ver com as pessoas não compreenderem ou não quererem compreender, tem a ver com conhecimentos técnicos. Eu também, se me vierem falar de coisas financeiras, eu não vou perceber, não é a minha área. E é muito difícil explicar a alguém porque é que nós desenrascamos ou resolvemos, porque para outros nós resolvemos, mas aquela resolução não é definitiva. E isso tem que ser muito transparente, porque se nós resolvemos e é temporário, temos de tentar ser muito claros porque é que é temporário e qual é o impacto que isso tem no dia-a-dia de ser uma alteração temporária. E como essa barreira é muito difícil de fazer, eu não sou de facto fã, estou-me a tornar um bocado repetitiva, mas não sou de facto fã de soluções intermédias. Sou pena de estarmos a contribuir para o aumento dos legados que depois podem vir a ser complicados de resolver no futuro, não é? Sim, mas também se tivermos soluções intermédias, também estamos a aumentar os custos, porque muitas vezes estamos a implementar soluções que são transitórias e estamos a gastar ou dinheiro na adjudicação, tempo dos nossos recursos, que também é dinheiro, e o tempo dos nossos recursos que poderiam estar a resolver coisas definitivas e estão a resolver coisas temporárias. Verdade, certíssimo. Pronto, temos aqui mais 3 perguntas. Uma do André Salgado. Boa tarde, Ana. Em que medida consideram os requisitos do doente na vossa gestão do serviço a avaliação dessas métricas? Sim, temos em conta. Vou dar um exemplo muito prático. A parte toda de gestão de reclamações internas do hospital é informatizado e sempre que é relacionado com alguma coisa que está relacionada com IT ou algo que pode ser melhorado a nível do IT, é encaminhado para nós e vamos pensar o que é que podemos melhorar. Se tem a ver com quiosques que não estão a funcionar, porque é que não estão a funcionar? Se o utente tenta telefonar para o hospital e não consegue telefonar, é algo que nós, a nível técnico, podemos ajudar a otimizar e, consequentemente, a gestão de doentes, alocar mais recursos para potenciar o atendimento telefónico. Eu acho que é fundamental termos o foco no utente e no que é que o utente precisa. Por exemplo, nós ainda não temos um site com autenticação do utente, porque ainda não conseguimos lá chegar, é difícil chegar a tudo, mas sabemos que, de facto, esse tem que ser o foco. O utente não tem que ligar para o hospital porque perdeu uma carta e não se lembra qual era o dia da sua marcação. Ele tem que poder aceder. Claro que vão-me dizer, mas há utentes que não têm internet em casa, há utentes que não têm chave móvel digital para aceder ao site. Ok, mas vamos dar ferramentas a quem tem poder utilizar. Para quem não tem, conseguir contactar mais facilmente pelas vias alternativas. Ok. Próxima pergunta é da Roberta Mendonça, que pergunta qual a frequência de treinamento em TI para os profissionais no hospital. É assim, eu não posso dizer que há alguma frequência, não existe. O que nós fazemos regularmente é formação interna entre colaboradores. Vamos imaginar que da minha equipa, dois colaboradores vão, por exemplo, fazer uma formação de gestão de tempo.
ok? Gestão de tempo e gestão de trabalho. O que nós fazemos é depois reuniões com todos em que esses colaboradores que foram a essa formação vão partilhar o conhecimento que adquiriram com todos os outros. E eu acho que isso é fundamental. Às vezes queremos utopicamente que toda a gente tenha formação de tudo. Não é possível. Primeiro, porque não podem sair todos e a informática fica vazia e não está ninguém a dar suporte. E depois porque muitas vezes pode haver partilha interna. Eu acho que é fundamental também, não estou a dizer que a partilha interna substitui a formação, ok? Não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que muitas vezes não há partilha interna e eu acho que é fundamental fomentarmos isso, que é o que eu sei, não vou guardar para mim, vou partilhar com todos os outros. Eu quando fiz a formação em COBIT, partilhei imenso conhecimento que adquiri com os colegas. Há colegas que ainda não tiveram a oportunidade de fazer formação de ITIL e que nós partilhamos o conhecimento. Quando são novas implementações em novos softwares, por exemplo, há uma equipa que está em formação, que é a equipa de projeto, e depois é que essa equipa de projeto passa o conhecimento ao resto da equipa. Quando são algumas coisas mais técnicas, e muitas vezes há formações que até a própria SPMS dinamiza, quem vai à formação depois passa o conhecimento internamente. Mas não posso dizer que há uma recorrência de formação. Ela existe quando há de facto essa possibilidade e quando também nós subcontratamos muito pouco comparando com outras realidades. Nós fazemos muito trabalho interno e por isso as necessidades de formação também são muito variadas e por isso vai sendo avaliado quais são as necessidades de formação e de atualização, até porque infelizmente os sistemas não são atualizados tanto quanto nós gostaríamos e por isso também não é necessário estarmos sempre tão atualizados a nível de formação, porque depois também não vamos utilizar e quando formos utilizar já não nos lembramos. Por isso, por norma, tento fomentar a formação quando ela é efetivamente necessária, que é para abrir horizontes ou para começar a pôr as mãos na massa, como costumamos dizer. Muito bem, Ana, obrigada. Ricardo Mendonça Santos pergunta como conseguiram educar entre aspas, os utilizadores e as chefias de topo. A chefia de topo é permeável às pressões das chefias clínicas, ou seja, não apresentam planeamento e não conseguem que os sistemas de tecnologias de informação tenham que efetuar mudanças e implementações sem estarem planeadas. Uhum. É assim, como é que... A gestão da mudança. A gestão da mudança, exatamente. A gestão da mudança, mais uma vez, vem na parte da comunicação. E como eu disse no início da apresentação, a parte de como é que os serviços externos nos veem. Se um serviço clínico nos vir como um parceiro, não vai impor coisas, vai perguntar, olha, eu estava com esta ideia, acham que isto é possível? Um exemplo que aconteceu hoje, estava a sair para vir a fazer a apresentação e apareceu o responsável pelo bloco e o médico e o gestor. Tivemos esta ideia, Ana, o que é possível? Eu disse o que era possível, o que é que infelizmente não era possível e aqui fazemos uma gestão de expectativas. Eu acho que o problema fundamental, e vejo isto historicamente, é, primeiro, nós, serviços de informática, não sermos transparentes, e não sermos transparentes eu não digo que nós não dizemos o que necessitamos, mas dizer com factos, ok? Isto é o que nós temos, isto é o que nós gostaríamos de ter, mas não temos e não sabemos quando é que vamos ter, porque sabemos que há coisas que nós não sabemos quando é que vamos ter. E esta transparência passada para o utilizador final, para diretores de serviço, para o conselho de administração, para direções clínicas, para enfermeiras-chefes, esta transparência faz com que nos vejam, ok, não somos só nós que temos dificuldades em falta de recursos humanos, eles também têm, eles fazem o melhor que conseguem com recursos humanos e físicos que têm e vão-nos perguntar o que é possível e vão-nos dar as suas ideias e para trabalharmos em conjunto para termos um plano de ação. Agora, é de facto fundamental a comunicação e o alinhamento. E nós temos visto como parceiros e não como alguém que vai ali resolver o problema que o cabo-rede está desligado. Isso é mudar a visão que existe um bocadinho desta área pela qual nós tanto temos carinho, mas acho que se vai conseguindo de grão a grão, enche a galinha ao papo, como se costuma dizer, e a mudança às vezes faz-se caminhando. Sim. E, portanto, é mesmo um bocadinho assim. Temos aqui mais duas perguntas. Uma deve ser alguém que conhece alguns print screens que tu colocaste, que é se o sistema da ITSM utilizado pelo hospital, perguntam diretamente se é o EasyVista. Sim, é o EasyVista e foi implementado por nós, ou seja, é importante também dizer isso. Nós adquirimos obviamente o licenciamento, mas a configuração base foi feita internamente pelo hospital. O que é que eu quero dizer com isto? Que às vezes nós dizemos, não há dinheiro para alguma coisa. Eu acho que nós nos aplicarmos e virmos aquilo como um objetivo, e o objetivo não pode ser só para os outros, nós temos que ter objetivos internos também para o nosso
próprio serviço para prestarmos um bom serviço. E foi um objetivo nosso, foi faseada a implementação. Primeiro incidentes, depois pedidos de serviço, depois gestão de ativos, parte toda de inventário, depois gestão de alterações, depois CMDB, depois então o portal para a clique, e ainda temos muita coisa por aí adiante, gestão de problemas, gestão dos eventos também, há muita coisa ainda por fazer, mas foi feito faseado com o Easy Vista, sim. Todos os que nos estão a ouvir, isto não é ficção, ok? Portanto, tudo o que foi aqui falado, gestão de pedidos, incidentes, alterações, não é? Alterações também tens. Portanto, isto são aquelas teorias do ITIL que dizem que ajudam a melhorar a gestão de serviço e que temos aqui, de facto, um exercício concreto e uma realidade concreta que demonstra que isso tudo é verdade. Pronto, independentemente da ferramenta que seja, que acho que não é o foco. Sim, não é o foco. O que importa é nós termos as pessoas, de facto, orientadas para processos, para aquilo que é os seus papéis e as suas responsabilidades. E isto depois também tinha uma pergunta para te fazer sobre isso, não sei se vamos ter tempo. Como tenho ainda aqui uma do Rui Oliveira, já lá vamos. Rui Oliveira também parabeniza a apresentação, diz que e a temática abordada. Aproveita a questão do Hugo Monteiro, que falava dos tais sistemas legacy, para questionar qual a abordagem da interoperabilidade entre os diferentes sistemas hospitalares próprios e de terceiros. Por acaso este foi um tema de um webinar que aconteceu, não sei se foi o último, se foi já algumas semanas, qual o standard que desejam seguir ou que seguem e de que forma os parceiros se adequam a esse standard. Queres dizer aqui algumas coisinhas? Sim, HL7, 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 HL7. Pronto, basicamente essa é a resposta. Como é que nós conseguimos? É fundamental estar nos cadernos de encargos a forma como nós queremos que os parceiros façam a integração. Por exemplo, a prestação de serviços de imagem médica. Se nós queremos que seja informatizado e que nós estejamos a importar CDs ou DVDs que vêm do prestador, que vêm uma imagem que subcontratamos, temos que ter isto informatizado. E informatizado é, no caderno de encargos para o prestador de serviço de imagem médica, ter lá requisitos técnicos de integração. E estar transparente quais são esses requisitos, não deixarem aberto. Se nós temos um standard que utilizamos, é passar esse standard para os cadernos de encargos. É assim que nós fazemos. Não temos mais perguntas, mas eu não resisto a ocupar mais 30 segundos e dar-te mais... Ou eu ocupo 15 e tu ocupas outros 15 e damos o resto ao Carlos. Acho que já falámos aqui um bocadinho da transformação dos processos e quando falamos em transformação digital não tem necessariamente, nem tem, não é o core, não é falar da tecnologia, mas sim dos processos e da transformação das pessoas e das suas responsabilidades. E falaste aí do rácio muito baixo que tens relativamente ao número de utilizadores que tens. Também já nos disseste um bocadinho como é que fizeste a gestão da mudança. Não queria voltar a falar muito desses temas, mas há aqui, atendendo à audiência que temos, há aqui um tema que eu ainda gostava muito de te ouvir falar sobre e que é, estes webinars também nos devem apontar o caminho um bocadinho lá para a frente, não é? Que é o que é que nos move. E que tipo de instrumentos é que tu achas que estão ao dispor dos atuais responsáveis de tecnologias de informação dos hospitais para impulsionar e convencer os conselhos de administração a apostar em programas e em iniciativas destas da gestão de serviço? Ou seja, o suporte ao utilizador não é o Service Desk e o Helpdesk lá do sítio, é muito mais do que isso. Isso é o resultado de... Que tipo de instrumentos é que tu achas que nós temos? Assim, há instrumentos mais operacionais que eu acho que deve ser aí primeiro o foco, que é nós nos organizarmos. Nós trabalharmos como equipas. Não interessa que o outro resolveu mais incidentes do que eu. Os incidentes são da equipa, não são do A ou do B. Interessa, de facto, nós vermos-nos como equipa e haver partilha de conhecimento e apontar, olha, se fizeste isto desta forma, para a próxima faz desta que é melhor, e vermos isto como um crescimento conjunto de todos nós. Esse acho que é o passo fundamental. Não interessa alguém vir pôr um carimbo a dizer vocês trabalham super bem, depois na verdade sabemos que os podres todos que existem. Isso é o mais transparente possível. É fundamental trabalharmos como equipa e percebermos qual é que é o nosso foco. Depois acho que é muito importante as equipas terem formação em gestão de serviço.
no nosso caso foi ITIL 2011, mas há agora a versão 4, e não é porque é bonito ter formação de ITIL, ok? É porque é mesmo muito importante. É muito importante alguém, um colaborador do Service Desk, ou dos helpdesks que existem, que constantemente vai aos serviços e pedem coisas de corredor e depois resolve e chega ao serviço dele, ao posto dele e não documenta, é importante ele perceber porque é que é importante documentar. É importante documentar porque se alguém vier reportar, o administrador hospitalar vier-me dizer: olha, Ana, na imagiologia estão sempre a dizer que as workstations não estão a funcionar. Então, eu vou à aplicação, independentemente de qual é que ela seja, e vou ver quantos incidentes é que há da imagiologia. Se houver 0, vou dizer, olha, que eu saiba, não há problemas nenhuns. E isto, obviamente, cria uma desconfiança brutal entre os serviços clínicos e os serviços de informática. E por isso é que eu disse desde o início que é documentar, informar, comunicar e haver confiança. Porque se não há confiança, obviamente vão sempre pôr em causa tudo o que tu digas. Se tu disseres alguma coisa que eles sabem que não é verdade, vão pôr em causa tudo o que tu digas a partir daí. E por isso eu diria que ITIL é importante. Depois, uma ISO que eu ando a namorar, digamos assim, é a ISO 20001, ou seja, não é 20001, é 20001, que debruça-se muito sobre processos. E muitos processos ITIL também. E tendo em conta que nós já fizemos um bonito trabalho nessa área, acho que era importante nós nos avaliarmos, não estou a dizer já a certificação, mas pelo menos avaliar em que estado é que estamos e o que é que nos falta fazer. E diria, para fechar, para não nos dizerem que nos estamos a alongar muito, para fechar, eu diria que as ferramentas é documentar tudo o que se faz, para podermos mostrar efetivamente o nosso dia-a-dia e que estes recursos são efetivamente insuficientes para estas necessidades, e depois avaliar os nossos processos de trabalho e analisarmos muito. Eu analiso muito e analiso muito a equipa. Eu acho que só assim é que nós conseguimos melhorar o nosso trabalho. Muito bem. E aí tens as primeiras pedras para aquilo que é depois poderes ir assinar com a cereja ao Conselho com a certificação e podes ter um serviço certificado, etc. e tal. Sim, pronto, sim. Nós estamos a ceder, vamos ter mesmo que ver os resultados da pergunta que lançámos ao público, e portanto eu estou a fazer um péssimo trabalho porque já estou aqui a passar um bocadinho do tempo, mas isto é o entusiasmo pelo tema, e podemos, ora, nem mais. Portanto, ficaram exatamente, praticamente pela ordem que nós colocámos. Alinhamento da gestão de topo, e não foi, por acaso não foi propositado, alinhamento da gestão do topo aparece em primeiro lugar, a capacitação dos recursos, que é o que tivemos aqui a falar, ITIL, em segundo lugar, gestão da mudança fundamental, e olha, não é que, afinal, o orçamento... não é assim tão importante. É importante, claro que é importante. Sim, Nós sabemos não é assim tão importante, mas óbvio que é importante. Mas há coisas que se podem fazer com aquilo que temos na casa. A prata da casa, como se costuma dizer. Com a prata da casa. E, de facto, foi muito interessante conseguir perceber aqui, da parte da audiência, estes resultados. Não sei se queres fazer aqui algum último comentário para seguir passarmos ao Carlos, senão o Miguel mata-me. Não, acho que nós já dissemos tudo e sim, que queremos ser convida deste webinar, por isso não vou acrescentar mais nada. Carlos, força. Obrigada. Muito obrigada, Ana. Obrigado. Excelente moderação, Ângela. Obrigadíssimo. Ficou bem entregue, uma pessoa com muita experiência. E Ana, obrigado também por ter feito esta excelente apresentação. Eu queria também dar o exemplo em nome da APA e pedir a todos para avaliarem a nossa sessão e, portanto, do vosso ponto de vista, daquilo que era a vossa expectativa, quer o webinar, quer o debate em si, vão ter agora a hipótese de nos avaliar. Isto servirá também para prepararmos futuros webinars. Vamos na 10ª sessão, portanto vamos ter a 11ª sessão, que será daqui a um mês, e o tema será a estratégia do digital, e teremos como moderadores o engenheiro Rui Gomes e por parte da SPMS a engenheira Ana Esteves. Eu queria só partilhar convosco 30 segundos para dizer que estou pessoalmente muito feliz, gostei muito desta sessão, estou orgulhoso no meu caso particular porque tive a oportunidade, pela mão da APA, de podermos organizar esta sessão com duas pessoas que, por coincidência, já tinha trabalhado, a engenheira Ângela no Hospital de Santarém e a Ana no HFF, e portanto acho que fizemos a nossa parte, passamos a bola para o setor, para os profissionais de saúde, para todos quanto têm responsabilidades de gestão e qualidade, para, no fundo, vermos isto que se passou aqui hoje e que no passado também já se fez, noutros contextos, levarmos um pouco mais avante e, de facto, fazermos um trabalho
em que a transformação digital seja profissionalizada. Isso, deste ponto de vista do que falámos aqui hoje, significa termos uma governação da IT, significa termos verdadeiramente um CEO e papéis que são cruciais, como sendo a Clique, o médico responsável pela informatização clínica, o enfermeiro responsável pela informatização clínica, o responsável pela segurança. Não podemos nunca esquecer a segurança quando falamos da transformação digital e do suporte à prática de cuidados. E depois, claro, os pormenores todos do que a Engenheira aqui mostrou, para garantirmos a melhoria contínua da nossa atividade. Isso implica conhecer indicadores. Que indicadores é que queremos para nos medirmos? Para que têm que estar normalizados, para fazermos o benchmarking, mas sabemos que temos um problema, e isso também ficou patente no dimensionamento da equipa, como dizia o professor Tribolé, ainda há pouco tempo, e bem, na administração pública, mais grave na administração pública, também na minha opinião, temos um grave problema de recursos especializados. Portanto, é importante os aspectos da meritocracia, os aspectos de atrair e reter na administração pública profissionais que sejam capazes de levar a cabo a transformação digital. E recordo mais uma vez que a transformação digital vai passar do utilizador final profissional de saúde, colaborador, para o utente, para o cliente, para o doente. O que é o Patient 2.0, que é um termo parangona, na prática estamos a falar dos portais, das apps, da telesaúde, a teleconsulta, as telemetrias, são tudo interfaces e mecanismos de transformação digital que ficam acessíveis ao doente e para os quais os sistemas de informação têm que ser capazes de gerir e até agora estavam completamente a leste, porque isso nem sequer existia. E, portanto, temos que ser capazes de enfrentar esse desafio e ter clientes satisfeitos. Deixa de ser só os profissionais e passa a ser também os próprios utentes do SNS e do sistema de saúde em geral. Notas finais. Estivemos live no Facebook, portanto nem sequer conseguimos contabilizar os colegas e as pessoas interessadas que estiveram a assistir pelo Facebook e que por essa via não tiveram hipótese de colocar questões. Muito obrigado a todos que colocaram questões e que assistiram. Próximo mês, como disse, estratégia digital pelo engenheiro Rui Gomes, do Centro Hospitalar de Coimbra. E a engenheira Ana Esteves pela SPMS. Muito importante, fica já aqui um sublinhado, na semana de 19 a 23 vamos ter a 8ª Conferência de Valor da APA, uma semana dedicada a todas as áreas da saúde. Há temas para todos os gostos. Falámos aqui há pouco da interoperabilidade. Vamos ter uma sessão dedicada à interoperabilidade como ponte para o futuro da saúde. Fica desde já o convite. Cibersegurança, gestão baseada no valor. Vamos ter temas para todos os gostos e para todos os interesses. Aproveitem, inscrevam-se, é gratuito e, portanto, melhor é difícil. Resta-nos terminar agradecendo à engenheira Ana Nunes, à engenheira Ângela, pela excelente moderação e organização desta sessão e esperemos ter ido ao encontro das vossas expectativas. Resta-me agradecer em nome da APA e despedir-me com amizade. Até ao próximo programa ou até ao próximo webinar. Uma boa tarde a todos e obrigado.